com a Cléia e com a Meire, e dizer que eu aceitei essa tarefa, na verdade, acho que bem do espírito que a Meire coloca, entendendo que temos vários sujeitos aqui que estão nessa luta há muito tempo, que têm uma produção e uma qualidade, tanto na produção científica quanto na intervenção. Então, me coloco aqui à disposição, na verdade, entendendo que o que nós vamos trazer como reflexão é fruto de uma produção coletiva e, sobretudo, de um acúmulo que essa produção tem tido nos últimos 30 anos. E isso me deixa um pouquinho mais à vontade, não totalmente, mas para estar aqui. Na verdade, eu não vou trazer nenhum elemento novo para nós, mas certamente alguns elementos que nós todos estamos muito provocados e instigados. Acho que desde ontem, né, as contribuições desse seminário realmente nos deixa quase que sem fôlego. Queria também dizer que essa temática da questão urbana, ela é de fato apaixonante, né? Quem está envolvido de forma mais próxima sabe bem do que eu estou falando. E ao mesmo tempo que ela nos encanta, ela também nos assusta pela amplitude dos desafios, e acho que aqui todos eles foram bastante explicitados nesses 2 dias. Então, minha fala vai no sentido de tentar fazer um resgate de alguns pontos importantes para a gente pensar nesse tema que foi colocado para essa mesa, que é a emancipação humana e luta política, desafios na concretização do direito à cidade, recuperando, sobretudo, a direção social que o serviço social vem construindo, sobretudo nesses últimos 30 anos. Como já foi dito aqui, essa questão não é recente para nós, né, para os assistentes sociais que lidam com essa questão urbana, e aí eu queria desde já demarcar que a gente não deve confundir a questão urbana com políticas urbanas. Muitas vezes fazemos essa confusão, e que não é uma confusão que vem de forma também inocente, acredito eu, né? Até mesmo porque a questão urbana envolve o conjunto dos sujeitos, a complexidade das relações sociais, sobretudo no modo de produção capitalista. Então, a gente não pode perder de vista, né, que é importante debater, sim, as políticas urbanas, entender que a questão urbana traz um conjunto de exigências que passa, muitas vezes, pela dimensão política e das políticas urbanas, sobretudo, mas que não podemos nos ater de forma muito específica a elas, para que a gente não perca de vista qual o horizonte que temos. E aí, dentro dessa perspectiva, eu vou tentar recuperar rapidamente, sem fazer uma digressão muito grande, alguns aspectos que são dos fundamentos para a compreensão do que nós estamos chamando da questão da emancipação humana e da luta política, já fazendo esse atravessamento com a questão urbana. Sobretudo porque eu não tenho a menor dúvida, né, que as pessoas que estão aqui, os profissionais que estão aqui, têm uma experiência fantástica desse cotidiano, que traz elementos de realidade, que trazem, muitos de vocês devem ter os dados já de cabeça da realidade das cidades ou dos espaços que vocês estão inseridos, e conhecem não só os dados quantitativos, mas, sobretudo, os dados qualitativos da gravidade dessa questão, e que ontem e hoje também foram bastante explicitados aqui. Então, acho que talvez um exercício importante, né, até mesmo porque o tema nos leva a esse mergulho e esse aprofundamento, talvez aqui resgatarmos alguns fundamentos, né, para a compreensão dessa questão urbana e, sobretudo, relacioná-la com a questão da emancipação humana e da luta política. Então, eu começo rapidamente trazendo a questão da dimensão do ser social, que se realiza por meio do trabalho. De manhã a professora Isabel rapidamente colocou isso, e a questão do trabalho para nós tem uma dupla dimensão, tanto da nossa condição enquanto trabalhadores, quanto de entender o trabalho como uma categoria central no modo de produção, na vida social, né? E o trabalho fundante aí como processo, né, de produção e de reprodução
da vida na sociedade. Então, por isso, a necessidade de compreensão crítica da forma de produção atual, fundada no modelo capitalista de acumulação e apropriação da riqueza socialmente produzida, que aprisiona a dimensão do trabalho e da produção voltada para atender às necessidades, sobretudo, de produção de excedentes, em detrimento do atendimento das necessidades humanas. E aí é importante recuperar essa questão da centralidade do trabalho, sobretudo quando esse trabalho aparece de forma tão atomizada, e eu não vou fazer, como disse aqui, uma digressão muito grande, mas acho que é importante pontuar que, embora o trabalho tenha sofrido transformações importantes, sobretudo nesses últimos anos, ele continua como uma questão central e um eixo fundante para a gente entender as relações capitalistas de produção hoje. E também, por que não dizer, a própria questão da produção do espaço. E a dimensão do trabalho, ela vem acompanhada aí dentro da questão também da tradição do pensamento marxista. Recentemente, no Encontro Nacional, alguns de vocês estiveram lá no Encontro Nacional do Cefes-Cres, a professora Ana Elizabeth Mota, ela fez uma fala de análise de conjuntura e retomou alguns aspectos das categorias centrais do pensamento marxiano, coisa que eu não vou fazer aqui, mas que foi fundamental, sobretudo, para situar que o debate que nós estamos fazendo aqui não se trata de pensarmos apenas estratégias de enfrentamento imediato a essa questão. Essas são fundamentais e são importantes. Mas acontece que nós precisamos também reforçar a direção do que nós estamos entendendo pela questão urbana e entendendo que todos debatem a questão urbana, né? Hoje é indiscutível, você vê do empresariado, do autoempresariado, até o mais simples trabalhador enfrentando as questões do cotidiano, enfrentando, né, os desdobramentos desse modelo de produção do urbano. Entretanto, nós estamos falando de projetos distintos de sociedade. Então, acho que é fundamental retomar essa dimensão do trabalho e também a dimensão da própria questão da historicidade, para que a gente não perca de vista de que quando estamos falando disso no serviço social, estamos remontando aí uma perspectiva de um projeto de sociedade fundado, sobretudo, no princípio da emancipação humana. Então, na sociedade burguesa, essa hegemonia já foi bastante discutido ontem também, sobretudo na fala do Weiner e alguns elementos que a Tatiana trouxe. É garantida como essa hegemonia do capital é garantida por um conjunto jurídico normativo assegurado pelo Estado e que tem por base a questão da propriedade privada, de uma liberdade formal dos indivíduos e a questão do livre mercado. Então, tendo por base tais princípios, fica claro para nós que há uma incompatibilidade de realização desse humano genérico em seu potencial produtivo e criador, uma vez que o fruto de sua produção é apropriado por outro, que o aliena deste processo. Não é possível, nos limites aqui desta fala, retomar toda a questão e acho que é desnecessário a questão da apropriação do mais-valor, mas entender que esse processo de acumulação, ele é fundamental para compreender a nossa realidade. Pensando na relação da emancipação humana com as lutas sociais, é importante resgatar aqui, que eu vou procurar fazer de uma forma um pouco mais tranquila, né, a questão do papel do Estado. Conforme Mandel, que é um importante autor marxista, o Estado tem como suas principais funções a criação das condições gerais da produção que não podem ser garantidas pelo mercado ou o setor privado. O uso da repressão e da força militar e policial diante de ameaças das classes dominadas e a promoção da integração dos trabalhadores por meio da difusão ideológica de aceitação da sua própria condição de explorado, que gera esse conformismo e a alienação. Desse modo, o Estado, desde o capitalismo em sua fase concorrencial, se apresenta como parteiro do modo de produção capitalista. Fico com algum receio de parecer deselegante, mas nós temos exemplos concretos e ouvimos alguns exemplos concretos, ainda um pouco dessa forma de
de intervenção do Estado, né, que só confirma essa tendência que o Mandel já indicava já há alguns anos atrás. Pensando nessa relação do Estado com as políticas sociais, e por que eu coloco isso? Né? Porque o tema da emancipação humana é sempre muito polêmico. No próprio serviço social, já foi objeto de muitos debates. E aí, trabalhamos para uma emancipação política ou uma emancipação social? E aí estou resgatando esses elementos justamente porque nesse contexto que entra a discussão do Estado e também o desdobramento mais específico com a questão da política social. Pensando que o processo de emancipação humana, né, ou seja, de realização plena desse ser social, ele, na sociedade capitalista, ele é impossibilitado, mas ao mesmo tempo entendendo que as lutas sociais, os processos de ampliação da democracia e até mesmo de processos que garantam, de certa forma, a expressão desses sujeitos e que esses conflitos eles possam vir à tona nesse modelo contraditório de sociedade que nós estamos, que nós podemos então pensar num processo aí, de fato, de construção dessa emancipação humana que não se dá por acaso e nem se dá de forma natural, né? Ela se dá a partir desse tensionamento e desse esgotamento, de forma de esgotamento desse modelo de sociedade. Então, as políticas sociais, eu também não vou fazer uma grande um retorno a essa questão da política social, que a gente já parte do pressuposto que isso é de conhecimento e de um debate já bastante maduro no campo do serviço social, mas é importante destacar aqui que, sobretudo desde o século passado, e aí me apoiando em José Paulo Neto, a política social do Estado burguês no capitalismo monopolista se configura, né, na sua intervenção contínua, sistemática e estratégica sobre as sequelas da questão social, que oferece o mais canônico paradigma dessa indissociabilidade de funções econômicas e funções políticas, que é própria do sistema estatal da sociedade burguesa madura e consolidada. Através da política social, o Estado burguês, no capitalismo monopolista, procura administrar as expressões da questão social, de forma a atender às demandas da ordem monopólica, conformando pela adesão que recebe de categorias e setores cujas demandas incorpora sistemas de consenso, variáveis e operantes. Com essa retomada, então, da questão do debate do Estado e da questão social, pensando aí no debate sobre a questão da emancipação humana, fica claro para nós, então, que a emancipação humana precisa ser o nosso horizonte, né? Entendendo que esse modelo de sociedade ele não é possível de realização desse humano genérico. E que a emancipação política, nesse caso, ou seja, as lutas sociais que podem ser entendidas, então, como um exercício desses sujeitos históricos, né? A Lúcia ontem falou de um aprendizado do cotidiano em relação à população de rua, que muitos de nós devem ter ficado até sensibilizados, né? Quando ela dizia que, às vezes, era preciso aprender a escovar os dentes 3 vezes por dia de quem tinha perdido essa dimensão. E, para nós, numa sociedade capitalista, onde nosso trabalho é alienado e esse potencial do humano genérico ele vai se perdendo nessas diferentes formas de desumanização que nós vivemos no nosso cotidiano profissional e também de vida, nós também precisamos ter essas experiências, né, de luta social, de outras formas de sociabilidade para então estar construindo aí e fazer com que emerjam, né, algumas possibilidades, as possibilidades de superação dessa lógica. E, sobretudo, quando se fala da emancipação política, é mostrar o esgotamento, sobretudo desse Estado e dessa forma de produção capitalista. Como a gente ouviu há pouco, né, a lógica de trabalhar, por exemplo, a questão do déficit habitacional. Ou seja, e a origem desse déficit? Ela não é mexida. Então, eu fiquei pensando aqui, daqui a pouco teremos o quê? Bilhões, né? Pensando nos interesses do mercado, se for sempre o dinheiro do Estado para salvar bancos e empreiteiras, nós teremos um modelo de produção cada vez mais
desgovernado, caótico e que não atenderá, né, às necessidades humanas. Então, dentro desse horizonte de sociedade que nós vivemos, a questão da emancipação política, ela passa, assim, né, pela questão da efetivação de direitos. Mas é importante a gente não perder de vista de qual direito estamos falando, né? Não o direito dessa sociedade formal, burguesa, mas, sobretudo, o alargamento dos horizontes da política. Nas falas anteriores também já foi indicado, né, que nós precisamos, nesse processo, então, superar a despolitização que ocorre com o desenvolvimento das políticas sociais neoliberais. Fica cada vez mais claro que essas políticas elas vêm para atender prioritariamente, acho que é importante dizer isso, as demandas do mercado. Ao mesmo tempo, quando eu faço essa fala, eu não quero criar nenhuma dúvida, né, de que as políticas sociais elas têm um papel importante a cumprir, sim, no modelo de uma sociedade, sobretudo quando a gente já se depara, né, com os efeitos deletérios desse modo de produção capitalista. As políticas sociais elas são necessárias, até mesmo porque elas, de certa forma, garantem, né, as condições mínimas aí de sobrevivência para a classe trabalhadora e também se coloca aí como esse ponto de tensão para que possamos revelar, então, as contradições presentes nesse sistema. Sabemos que no desenvolvimento, então, da sociabilidade, né, esse conjunto de contradições e o antagonismo entre as necessidades do capital e as necessidades do trabalho frustraram amplamente as promessas de liberdade e de igualdade, bem como a efetivação de uma vida social sem dominação, exploração e opressão. Portanto, esse projeto capitalista, de fato, ele vem mostrando, né, que já está desgastado. O resultado de todo esse processo é colocado aqui, eu vou recuperar um trecho da professora Elaine Berg e da própria Silvana Amara, quando elas afirmam que os sujeitos da desigualdade, ou seja, esses trabalhadores despropriados das suas condições, da sua própria produção, encontram-se em suas vidas cotidianas carentes de conexão viva com a genericidade humana. Ser genérico em termos marxianos, entendido como ser consciente, que vive a efetividade humana. Ser que se relaciona consigo mesmo como gênero vivo, livre. Isso porque, sob a perspectiva do capital, o indivíduo é atravessado pelas determinações classistas que obstaculizam e rompem com a ideia de uma individualidade plena, fundada no bem comum, na satisfação das necessidades humanas. Assim, apesar de a política e o direito se constituírem como dimensões relevantes na institucionalização e no modo de ser das formações sócio-históricas classistas, não é por intermédio desses complexos que se torna possível alcançar um núcleo central de estruturação da sociabilidade e da individualidade. Né? Ouvimos há pouco também que, embora tenhamos vários avanços na legislação, e aí a gente sabe disso porque vive no cotidiano, somente essa legislação não é garantia, né, de superação dessa lógica que está colocada. Portanto, as lutas por direito nutrem de possibilidades o processo de socialização política, ao tempo que explicitam seu limite quando se constitui um tipo de universalidade abstrata no reconhecimento de sujeitos de direitos universais, uma forma particular que a burguesia tem para reivindicar para si o domínio ideológico da sociedade e assim garantir a ordem. E aí, usando uma metáfora utilizada pelo próprio Fernando Pessoa, que diz que os deuses vendem quando dão. É muito bem o que nós assistimos nesse modelo, sobretudo de desenvolvimento de políticas neoliberais. Assim, é importante que as respostas dadas aos sujeitos em suas lutas sejam permeadas pela questão dos interesses de classe. E quando tratamos da questão urbana, realmente esses interesses múltiplos, eles se colocam, né, e vêm à tona de uma forma muito vigorosa.
Em cada conjuntura, as conquistas ou regressão de direitos resultam em embates políticos. Nesse fronte, os interesses do capital, infelizmente, têm prevalecido. Longe de negar ou desvalorizar as lutas memoráveis pela realização dos direitos, o que está em jogo é a capacidade de o segmento do trabalho construir um projeto político emancipatório frente ao capital. Ou seja, lutar por direitos, mas ir para além dos direitos. Acho que isso fica bastante claro para nós. Sobretudo, quando no resgate da questão das lutas políticas mais atuais, e sobretudo a mesa de ontem revelou bastante, né, dessa dinâmica, e algumas coisas muito interessantes foram colocadas. Antes de entrar, então, aqui nessa particularidade da questão da luta política e, sobretudo, de uma reflexão específica sobre a questão urbana, né? Eu queria pedir aqui, a Meire está ocupada, eu estou tentando aqui enrolar aqui. Eu queria fazer de uma forma diferente, que eu sei que já está todo mundo muito cansado, né? E às vezes até a atenção fica difícil de manter. Eu pedi aqui a Meire ajuda para que ela possa ler um trecho de uma poesia que é bastante conhecida por todos nós. Né? É uma poesia que eu acho que nos instiga a pensar de qual é o papel de fato que nós precisamos construir, estamos construindo de certa forma, né, sobretudo no serviço social, na direção dessa emancipação humana. E aí eu dei uma conversada, pedi licença ao Vinícius e vou transgredir, considerando que nós somos mais de 50% da humanidade e 90% da categoria. Então, para vocês, uma outra versão, operária em construção. Era ela que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ela subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem, de uma mulher, é um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ela fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia, uma operária em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ela empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ela o comia, mas fosse comer tijolo, e assim a operária ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente uma operária em construção. Obrigada, Meire. Esse trecho dessa poesia, eu quero dizer que eu não terminei ainda, mas para que a gente possa refletir, de fato, nesse debate e do papel que nós estamos desafiados, né, no nosso cotidiano profissional a exercer. Ou seja, a luta pela emancipação humana é uma luta que não pode e não deve ser abandonada por nós, e acho que, tenho certeza que vocês têm clareza disso, não estariam aqui em pleno sábado à tarde, né, ainda resistindo, apesar do cansaço, para fazer um debate profundo como esse. Quando eu trago essa poesia, é instigada muito pela questão do nosso cotidiano, quando lidamos com esses operários em construção, quando, se não, né, nós mesmos, como profissionais, precisamos passar quase que cotidianamente por esse processo. Até mesmo porque, para não tornar menor, né, o nosso debate,
que muitas vezes se confunde nesse contexto bastante pós-moderno, onde que se busca a questão do realismo da política. E aí a professora Isabel outro dia estava falando disso, né, da questão do possível. É sempre um discurso de vamos trabalhar dentro do possível. Mas esse discurso é um tanto perigoso, né? Então acho que é importante resgatar, para além do realismo da política, o realismo político, né, do debate político. E ele é fundamental para a gente superar a lógica do consenso. Até mesmo porque as contradições do projeto neoliberal, elas estão cada dia mais evidentes, mas elas ainda precisam ser mais explicitadas. Há toda uma lógica de desmonte do público que enaltece o privado. Tudo é objeto para obtenção de lucro. O Harvey denomina isso de mercantilização de todas as coisas. Então, sob essa lógica, nós temos experimentado desde a década de 70, com a crise do capital e uma crise, né, nos termos de Chenez, que é estrutural, tem prevalecido, então, uma lógica de superexploração do trabalho a todo custo, para que possa, então, o capital se renovar em suas forças e continuar nesse processo avassalador que nós estamos experimentando hoje. E tudo isso sustentado pelo Estado. No caso brasileiro, eu vou passar bem rapidamente, a Tânia colocou brilhantemente isso na mesa hoje de manhã, que passa pela questão do novo desenvolvimentismo. Essa tem sido a estratégia clara dos governos, e sobretudo do governo brasileiro, né, na tentativa de construção de um novo pacto social. Esse novo pacto social, ele está colocado de forma explícita e passa pelo aumento do consumo da classe trabalhadora, ou seja, dos chamados pobres, né, com uma inserção e ampliação do consumo e dinamização dos mercados. E daí nós estamos assistindo medidas privatizantes em todas as áreas, na saúde, na educação, a questão da moradia que fica muito evidente, não é diferente na assistência social e em todas as outras políticas. O que se forjado nesse processo é o que a Ana Elizabeth Mota chama, né, da cultura do cidadão consumidor, de subordinação econômica ao capital externo e internacionalizado. O país, então, se insere nesse circuito mundial como um país dito como emergente, mas de uma forma subordinada, como sempre foi. Os programas desenvolvidos pelo governo são a prova viva dessa direção de subordinação e os políticos e sociais. Todos eles já foram bastante explicitados aqui ontem e hoje. E tudo isso hoje é orquestrado para a renovação da acumulação. Por isso o capital se expande às novas esferas da vida. Criação de desejos e necessidades, estímulo ao crescimento e ao consumo, ao empreendedorismo e a própria questão da expansão geográfica. De fato, acho que precisamos discutir a questão regional e a questão do território, mas não na lógica que tem sido colocada, de um desenvolvimento a todo custo e com uma promessa, né, forçada de que o desenvolvimento sempre traz o progresso. E aí também, pegando mais uma frase, né, do nosso velho Marx, e parafraseando ao mesmo tempo, os grandes fatos da história, eles se apresentam primeiro como tragédia, e a segunda vez como farsa. Para nós não resta dúvida que o que estamos assistindo agora é uma grande farsa, né? As tragédias elas já foram vivenciadas em outros momentos de crise do capital, a última vez em 29, mas que hoje essa farsa ela indica claramente o esgotamento desse sistema. Aqui eu não preciso retomar, até mesmo porque eu tenho, acho que agora, 5 minutos, né? Mas
alguns exemplos concretos que particularizam a nossa situação brasileira. E que ontem eu fiquei muito satisfeita, acho que como todos vocês, com a mesa dos movimentos sociais. Né? Muitas vezes falam que as utopias foram vencidas, que não temos mais um projeto de sociedade, e aquela mesa de ontem, e muitas vezes nossa militância, prova que não é bem assim. Né? Mas ouvir isso dos outros é muito melhor do que ouvir de nós mesmos. Exemplos concretos, né? De que as situações que são vividas podem nos unir na luta. Eu não ouvi nenhum, eu não sei se vocês ouviram, né, nenhum dos movimentos dizer ou afirmar que a classe está morta. Ou ainda que a luta de classe não existe mais. Vocês ouviram? Ou seja, o nosso projeto profissional, ele traz essa dimensão e acho que isso serve para também alimentar, né, as nossas lutas cotidianas aí. Eu penso que a gente, então, precisa avançar na questão da divulgação desses alertas que foram colocados aqui, como já fazemos no nosso cotidiano. Mas a questão dos recursos naturais e ambientais, da forma que foram explicitados, e na forma que nós já conhecemos e já temos conhecimento, prova cada vez mais, né, a necessidade de entendermos a questão urbana como uma questão muito mais ampla e, sobretudo, também trabalharmos a partir dos nossos diferentes espaços socioocupacionais nessa perspectiva. Eu estou dizendo isso porque muitos de vocês talvez não atuem, muitos de nós não atuem diretamente na questão das políticas urbanas. Muitos estão inseridos na política de assistência social, de saúde, de educação e nem sempre, né, essa dimensão da totalidade ela é colocada, até mesmo porque o cotidiano institucional ele tende a essa fragmentação. Mas ao discutir essa questão, a gente fica pensando nas possibilidades concretas de agrupar e de aglutinar esses sujeitos em torno desse projeto societário, né, que hoje, muitas vezes, os movimentos continuam atuando de forma geral, de forma bastante fragmentada. Eu vou passar aqui, por conta do tempo, da questão dos exemplos que foram colocados ontem, né, e hoje, e que aqui eu apenas reafirmaria a questão da exploração sexual, a questão da continuidade da miséria e, sobretudo, das estratégias, né, do governo em enfrentar a miséria e a pobreza absoluta, sem considerar, de modo algum, as suas origens. E aí retomar rapidamente a questão da necessidade de pensarmos, então, falando das lutas sociais e, sobretudo, dos desafios para pensar o direito à cidade, a necessidade da retomada da Carta de Maceió, que também já foi colocada ontem, tanto na fala da Ramona e hoje, se eu não me engano, na fala da Tânia, né, que defende um rol de direitos sociais, apontando a luta política como mediação no processo de emancipação humana. E lá vários direitos, né, são colocados, então, dentro de uma perspectiva da universalidade. Todos os exemplos colocados aqui, tanto da questão da moradia, quanto da questão de gênero, a questão rural, enfim, a questão agrária e a questão ambiental, nos leva a pensar que... Desculpe aqui, gente. Os exemplos, eu vou retomar a leitura que fica mais tranquilo, que quando eu vejo a plaquinha eu fico nervosa. Os exemplos são muitos. E cada um aqui, né, de vocês, deve ter um rol ampliado de experiências do cotidiano que mostram o limite desse modelo capitalista como incompatível com a vida humana. A questão realmente nos salta aos olhos e realmente nos tira, né, de certa forma, desse lugar, muitas vezes acomodado, né, nas situações, sobretudo de trabalho, como foi falado aqui na questão da precarização do trabalho, das dificuldades encontradas pelos assistentes sociais que são terceirizados, enfim, das condições materiais e objetivas, né, de trabalho que se encontram os profissionais. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se depara
com essas situações é impossível, né, não tentar reagir diante delas. E aí fica uma provocação que acredito que esse seminário terá desdobramentos, e acho que é fundamental pensarmos não apenas na questão urbana e nas políticas urbanas, mas sobretudo aprofundar a discussão da questão da produção do espaço, né? Como que a produção do espaço ela se constitui na sociedade capitalista. E os desafios na concretização, indo para a parte final da minha fala, os desafios na concretização do direito à cidade. E aí já foi visto que não estamos falando de um direito abstrato que se coloca da forma da legislação dentro de um Estado voltado sobretudo para garantir, ainda que com o tensionamento, garantir os interesses de uma classe dominante. Mas é importante dizer que algumas conquistas colocadas nesses últimos anos e, sobretudo, algumas construções coletivas que pautam essa questão urbana, elas precisam ser reafirmadas, né? Até mesmo como horizonte da luta política. A primeira delas é tratar a questão urbana e agrária como questão social, que só pode ser superada como outro patamar de sociedade que extrapola as relações de propriedade e do estatuto de liberdade formal e individual para o mercado como um princípio para a produção baseada na obtenção de lucro. Ok? As necessidades, então, a necessidade de uma retomada da questão do debate das políticas universais. A questão do fortalecimento dos movimentos sociais e envolvimento dos sujeitos na dimensão da política. A questão do exercício da praxis dos sujeitos históricos e sua capacidade mobilizadora e revolucionária. Isso está colocado para nós de forma muito clara, todos os debates levam a isso. E trazendo para uma dimensão muito concreta, quando falamos sobretudo da questão da participação e da democracia, sobretudo pensarmos em que estratégias que estamos colocando, já que um dos eixos fundantes das políticas urbanas é sempre a questão da participação democrática, né? E aí, hoje o que nós assistimos muitas vezes é uma prática quase que conselhista de banalização do espaço da participação e de quase que institucionalização desses espaços a serviço do próprio Estado. Então, você tem um controle social camuflado aí na lógica do interesse, muitas vezes da cooptação e da própria capitulação. Essa é uma questão que precisa ser colocada para nós no horizonte do debate do direito à cidade. Uma outra questão é a profunda articulação que precisa haver entre essa dimensão da análise política e da dimensão econômica, né? Nós sabemos que na sociedade capitalista, se a gente não consegue entender os seus fundamentos e como que tem sido produzida essa dimensão econômica, nós acabamos por esvaziar o debate da política e ficamos tentando achar sempre respostas cada vez mais imediatas para as questões. A questão da base analítica também da realidade urbana. Eu queria chamar a atenção disso, sobretudo num contexto onde há uma profunda burocratização e tecnificação das respostas colocadas, e aí não é só para os profissionais, mas de um modo geral, né? Há uma predominância desse burocratismo. E aí é importante recuperar, então, na produção do conhecimento, a questão do pensamento crítico e, sobretudo, de pensarmos para que estamos produzindo conhecimento, né? Se é para manter essa ordem ou, de fato, contribuir para um processo de transformação. Sobretudo, com uma forte inserção do pensamento pós-moderno. Na área, quando se fala da questão urbana, sobretudo, né, o debate ambiental, ele é totalmente atravessado, já foi dito aqui também, mas é totalmente atravessado por uma lógica capitalista e muitas vezes não nos ajuda a entender e a ter a dimensão real da questão. A própria questão do debate do poder local, muitas vezes é deslocada, e tantas outras questões, o debate do território, enfim. O pensamento pós-moderno, ele de fato, ele tem conseguido uma ampla adesão, né,
nesse processo. De manhã foi citada aqui a própria questão do Amartya Sen e tantos outros ideólogos que vêm sendo utilizados, Boaventura de Souza Santos e tantos outros. E aí, nesse sentido, acho que está acabando o tempo, defender também os princípios da reforma urbana, né? Todos eles já estão colocados de uma forma bastante difundida para quem trabalha aí nessa área, para quem milita nessa área, e que recupera a questão da defesa da função social da propriedade e da cidade, com acesso de todos e todas à terra urbanizada, bem localizada, uso socialmente justo e equilibrado do espaço urbano, com gestão democrática. Lembrando sempre, né, de problematizarmos esses conteúdos. A questão do Estatuto das Cidades é indiscutível, né, um marco legal importante, mas que, de fato, muitas vezes não consegue se efetivar, sobretudo quando mexe na questão da questão fundiária, né, que é um dos grandes nós colocados para nós hoje, até mesmo porque questiona o Estatuto da própria questão da propriedade privada e da função social da terra e da cidade. Outra questão que a gente precisa colocar nesse horizonte das lutas e, sobretudo, dos desafios para pensar o direito à cidade é a questão do fundo público. Voltado, sobretudo, hoje, né, voltado para atender às demandas mais imediatas do capital e que acaba por gerar um duplo processo, ou seja, muitas vezes o empreiteiro pega o financiamento direto do BNDES, a gente até esquece que o BNDES é um banco que também tem a dimensão social, a gente esquece até que ele é público, né? Ou não. Mas muitas vezes o BNDES faz esses financiamentos direto para a iniciativa privada e a própria iniciativa privada depois cobra duplamente, né, por um serviço, pela prestação de um serviço ou pela aquisição de um bem do trabalhador. E esse fundo, ele é composto, sobretudo, com recursos do nosso trabalho. Uma outra questão que está colocada também dentro dessa lógica, tanto do fundo público quanto essa questão do financiamento, é a própria questão da revisão dos critérios da Caixa e ter a Caixa, que é um banco, né, como interveniente analista de projetos na área de desenvolvimento urbano. Isso é uma questão que precisa, de fato, ser enfrentada, sobretudo quando os modelos, né, de planejamento estão todos preconizados na questão do BID e do Banco Mundial. Então, de um modo geral, a gente tentou fazer uma fala e que, na verdade, ao final da preparação, o que foi possível perceber que foi uma síntese do que já foi dito aqui, do que já foi falado, debatido, mas que eu acho importante a gente demarcar alguns pontos fundamentais, até mesmo porque eu acredito que desse seminário sairá uma agenda. Eu acredito que esse seminário ele precisa ter desdobramentos, nós precisamos colocar essas questões que foram problematizadas aqui em ação e em movimento. Então, de um modo geral, eu gostaria, então, de encerrar a minha fala, mas dando um destaque, embora não tenha sido encomenda para essa fala, a importância da dimensão organizativa e formativa dos assistentes sociais frente a esse processo, né? Fica para nós muito claro a necessidade de aprofundarmos a questão das condições de trabalho, do processo de trabalho do assistente social, não do assistente social, do processo de trabalho, no qual se insere os assistentes sociais nesse contexto atual. Sobretudo nesse processo, né, de terceirização e de outras formas de precarização, no sentido da gente tentar recuperar e não perder de vista a necessidade da articulação das três dimensões da nossa profissão, que é a dimensão técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política. E por que estou colocando isso, gente? Porque, infelizmente, diante dessa condição, muitas vezes precarizada de trabalho, a gente acaba privilegiando a dimensão técnico-operativa. E a dimensão ético-política e teórico-metodológica, elas ficam, muitas vezes, num segundo plano. Então, é fundamental a gente conseguir balizar essas três dimensões, até mesmo porque nós temos um acúmulo e uma contribuição muito importante a dar no debate da questão urbana.
né? Eu tenho participado de alguns fóruns da Enampur e outros eventos que agregam profissionais de outras áreas e, de fato, há sim, né, há uma vida crítica também no debate da questão urbana fora do serviço social. E muitas vezes a gente não consegue se articular a essas forças. A questão do perfil investigativo é fundamental, destacado pela Marilda Yamamoto, né? De fato, eu assim, tenho dificuldade em acreditar que existem profissionais que conhecem mais essa dinâmica da vida da classe trabalhadora do que os assistentes sociais, né? Nós temos legitimidade e como atribuição até poder entrar na casa dessas pessoas, coisa que, né, é quase que inviolável dentro da sociedade capitalista. E ainda assim, né, muitas vezes nos nossos processos a gente fica preso aos indicadores, aos quantitativos, e às vezes desconsideramos essa dimensão tão importante de trazer essas formas de sociabilidade e de organização da classe trabalhadora para os processos, né, de intervenção do assistente social. Muitas vezes nos diagnósticos que realizamos esquecemos do histórico das trajetórias, né, desses sujeitos políticos e trazemos apenas uma dimensão das informações mais técnicas, como se fossem técnicas neutras. E aí a importância do conjunto Cefes-Cres na defesa, na continuidade da defesa, né, dos concursos públicos, a questão das 30 horas, a participação do fórum, no Fórum da Reforma Urbana, e aí já fica também até uma sugestão, quem sabe, de aprofundarmos mais uma vez esse tema no próprio CBAS, no próximo CBAS, que vai ser aqui em São Paulo. Quanto à questão da formação profissional, a gente não pode deixar de falar disso, né, o papel da ABEPS aí no fortalecimento desse GTP, da questão urbana e agrária e ambiental, sobretudo numa articulação muito fortalecida entre graduação e pós-graduação. Precisamos, de fato, aprofundar mais essas questões. Então, diante de todas essas considerações e provocações, né, que todos nós fomos instigados a ter durante esses 2 dias, o que está em jogo, com esgotamento, né, no esgotamento desse modo de produção, e essa tentativa voraz, né, da classe burguesa em manter esse sistema, é que estamos, de fato, né, diante de uma ameaça da própria existência da humanidade. Mas não no sentido profético, né, mas na dimensão das possibilidades de realização desse humano genérico. Vale lembrar que as desigualdades que nós estamos assistindo, elas são geradas pelo capitalismo e não pela sua ausência. Até para não criarmos o mito, né, de que todo esse desenvolvimento vai trazer, de fato, condições diferentes do que nós já estamos vivendo. A tendência, infelizmente, não é das melhores, mas eu acho que nós ainda temos energia e uma crença ainda muito grande, né, em outro modelo de sociedade, fundado, então, de fato, num projeto de emancipação humana e realização plena dos homens e das mulheres. Eu termino minha fala terminando, então, o último trecho da Operária em Construção. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E a operária ouviu a voz de todas as suas irmãs. Os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no coração, e dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão. De um homem e uma mulher pobre e esquecida, razão, porém, que fizera em operária construída, em operária em construção. Muito obrigada.